Boa tarde, pessoal. Para a gente é um prazer imenso estar aqui também falando um pouco dessa área, que é a área que a gente atua há muito tempo e que a gente acredita, e a gente enxerga muita importância dessa área dentro de uma gestão, dentro da administração de contratos. O que a gente trouxe aqui, né? Meu nome é Pedro, sou diretor de operações, o Gabriel está aqui também. O Gabriel, ele é nosso coordenador de portfólio, tá? Sócio da empresa, e nós vamos trazer para vocês aqui um caso de uma análise de pleito em que nós atuamos pela contratante, né? E o resultado trouxe um reflexo muito legal, que é um reflexo da importância dessa justiça de contrato, né? Um pouquinho, antes de entrar no caso, falando um pouquinho da Profito, esse ano nós completaremos 13 anos de existência. Tá? A Profito surgiu justamente pela necessidade, pela visão que a gente tem da injustiça que existe nessa parte contratual, seja para o lado da contratante ou para o lado da contratada. E a gente enxergou que esse trabalho é muito importante, muito bem feito, quando a gente tem uma convergência de conhecimentos técnicos e jurídicos, né? Então, hoje, nós contamos na Profito com 65 profissionais, a maioria engenheiros, mas são 15 advogados que nós temos na empresa, temos uma diretoria jurídica, e esse trabalho sempre é feito com o apoio das duas áreas. Falando um pouco do caso, cadê a... Pode passar, por favor. É um empreendimento de mineração, né, uma planta de beneficiamento de grafite. Tá? Qual que é o escopo do contrato? Uma montagem eletromecânica, e o regime de contratação é um contrato EPC. Tá? Quando chamaram a gente para fazer essa análise, já praticamente estavam no final do contrato, é um contrato com 18 meses de execução. Nós atuamos, nesse caso, pela contratante, tá? E existia um pleito colocado pela contratada. Esse contrato contava com 4 frentes de trabalho simultâneas, então existia uma complexidade mesmo de logística, ali, de cronograma mesmo de execução. E para essa análise foram analisados mais de 200 documentos, tá? Inclusos não somente os RDOs, mas atas de reuniões, e-mails, tudo aquilo que estava relacionado com o caso específico, né? Obviamente, a gente não olhou tudo que existia no contrato, a gente olhou aquilo que estava relacionado ao caso. E aí, o Gabriel, que foi o responsável pelo trabalho, vai passar um pouquinho da parte mais específica do trabalho para vocês. Bom, pessoal, boa tarde aí. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui. E é sempre um prazer, né, a gente poder falar aí do que a gente faz no dia a dia, né, que é a administração contratual. E a gente, na Profito, nós temos um lema que justiça contratual faz justiça social. E a gente realmente acredita nesse lema, né? Então, a gente acorda todo dia com a disposição de fazer o nosso melhor, porque a gente sabe que o que a gente faz, ele gera mais justiça contratual e ele é melhor para todas as partes envolvidas no contrato, bem como para o desenvolvimento aí do país, né, o desenvolvimento da engenharia. E quando a gente está analisando um pleito, né, seja a gente pelo lado da contratante, seja do lado da contratada, a gente gosta de falar que a gente, na verdade, não está nem do lado de um nem do lado da outra. A gente está do lado do contrato. De fazer aquilo que é justo, né, e de colocar, de fato, trazer o equilíbrio para o contrato, para que as premissas inicialmente colocadas elas sejam respeitadas. Beleza? Então, trazendo um pouco do caso concreto aqui, era um pleito de improdutividade, né, um pleito de ociosidade e dos impactos operacionais em cascata, né? Então, por conta dessa improdutividade e por conta dessa ociosidade, a contratada estava alegando ali que ela teve outros impactos, como replanejamento, teve que gastar mais com direto, teve extensão de prazo, enfim, era um pleito ali bem complexo. E foi um pleito que a gente recebeu muitos documentos, né? Uma quantidade de mais de 200 documentos, é uma quantidade muito alta para análise de um pleito. Que vem no nosso próximo passo. Muitas vezes, quando a gente está construindo ou quando a gente está analisando o pleito, a gente tem aquela premissa, né? Que pleito bom é aquele pleito robusto, aquele pleito com muitas documentações, com muitos anexos. Enquanto, na verdade, aqui, na construção de um pedido de reequilíbrio, a gente tem que prezar muito mais pela qualidade da documentação do que pela quantidade da documentação. Porque se a gente tiver um arcabouço muito grande ali de documentos, mas que, na verdade, não dizem nada, esses documentos não servem ali para o pleito, né? E até para a análise fica um pouco difícil. E foi o que aconteceu nesse caso concreto, né? A gente tinha uma série de documentações, mas que as documentações não foram muito bem construídas, e as documentações não tinham as informações necessárias. Então, a gente tinha alguns desafios técnicos para a gente conseguir dar uma solução justa, que é o que a gente sempre procura, né? Uma solução justa e imparcial. Um dos desafios técnicos é o cruzamento de fontes, ou seja, as documentações fornecidas ali pela contratada, será que elas conversavam entre si? Qual o sentido? Às vezes tem alguma situação que é relatada no RDO, numa carta, num e-mail, relatando o impacto na obra. Mas quando nós vamos analisar a medição, ou então quando nós vamos analisar
o cronograma, a gente percebe que durante esse período que supostamente estava tendo impacto, a contratada conseguiu produzir o que era previsto, ela conseguiu avançar no cronograma conforme era previsto, gastando a mesma quantidade de mão de obra. Ou seja, apesar de ter aquele impacto relatado, outras documentações, né, nos dizem aí que não teve ali um desvio no contrato, um prejuízo incorrido. A rastreabilidade dos eventos, ou seja, esses eventos eles estão colocados em documentos que, de fato, a gente tem certeza que aquilo era verdade, documentos bilaterais, como, por exemplo, as atas de reunião e os RDOs, que são documentos assinados por ambas as partes, ou esses impactos, essas situações, estão relatadas em documentos como e-mails, cartas, são documentos feitos de forma unilateral, que a parte faz ali não necessariamente tem a assinatura da outra parte. O nexo causal, né? O que seria o nexo causal? A gente entendeu, ok, essa situação que de fato aconteceu, conseguimos entender, mas ela gerou, né, ela tem uma relação direta com os impactos que estão sendo alegados ou não? E, por fim, a validação das premissas e a validação da metodologia de cálculo. A gente tem que validar ali tanto a metodologia, para ver se a metodologia utilizada no caso é a mais adequada, e para isso a gente tem uma série de normas, uma série de práticas recomendadas que a gente utiliza nesses casos, e se a metodologia está no certo, se as premissas estão corretas. Então, se ele considerou o histograma previsto correto, se ele considerou o custo-hora contratual correto, se a jornada diária também foi considerada correta, entre outros dados. Tá? E aí a gente tem uma metodologia que a gente costuma utilizar na maioria dos pleitos, não vou falar 100%, porque cada caso é um caso e nós temos que ir sendo específicos, mas a gente costuma utilizar na análise dos pleitos essa metodologia aqui que está resumida para vocês. E com essa metodologia a gente consegue sanar todos aqueles desafios técnicos que eu falei anteriormente, bem como outros que podem ter surgido aí ao longo da análise. Então, o primeiro passo é a análise documental. A gente recebe todos os documentos, a gente planilha todos esses documentos e classifica eles por temas. Então, a gente consegue, de forma prática e rápida, analisar tudo o que aconteceu na obra, né? Qual foi o histórico real de execução do contrato. Ô, Gabriel, um acréscimo aqui, justamente pelo painel, isso hoje a gente consegue fazer via inteligência artificial. Tá? Então, a gente desenvolveu já como se fosse um aplicativo, né? Mas é uma programação que foi feita, um agente que pega ali todos os RDOs, traz isso para dentro de uma planilha em Excel e classifica os fatos. Então, ele traz o registro que a contratada colocou, naquele mesmo documento, a resposta da contratante e classifica. Aquilo é o quê? Aquilo é um atraso de liberação de frente de serviço? Aquilo é um problema de licença ambiental? Aquilo é um problema de projeto? Enfim, ele traz e já classifica tudo. E isso permite que a gente tenha já uma condição de contar, né, o fato no tempo. Exatamente. O segundo passo é a validação contratual. O que seria a validação contratual? Uma vez que a gente analisou tudo o que aconteceu, de fato, na obra, a gente tem que analisar o contrato para ver aquilo que era previsto. Então, analisamos todos os contratos, temos referência, todos os documentos e temos em mãos o cenário previsto. Comparando o cenário previsto com o cenário real, nós identificamos aquilo que desviou, aquilo que saiu do planejado. E ainda na parte contratual, né, uma vez que a gente identificou aquilo que foi o desvio, é necessário identificar se o desvio ele é de responsabilidade da contratada ou da contratante. Porque muitas vezes pode acontecer um desvio que, em algum documento, ele era alguma obrigação da contratada, ou então que na própria matriz de risco do contrato, ele era um risco ali alocado para a contratada. Tá? E por isso que na Profito, né, nós temos aí, sempre trabalhamos com engenheiros e advogados, porque a gente faz esse trabalho mútuo. A gente entende tecnicamente quais são os problemas e também traz a solução jurídica, a solução contratual para o tema. Tá? O Pedro é engenheiro, né, e eu sou advogado, então na Profito a gente sempre trabalha com essa bilateralidade aí de áreas. Por fim, aí a gente traz o nexo de causalidade, que é aquilo que eu comentei com vocês, né? Ok, identificamos os desvios, identificamos que esses desvios aqui são de fato de responsabilidade da contratante. Esses desvios, eles geraram impacto na obra? Existe uma relação direta entre essas situações? Esses desvios, né, por outras documentações contratuais, a gente consegue perceber que de fato esses desvios aconteceram? E por fim, a validação dos cálculos. Nesse caso específico aqui, a contratada utilizou uma metodologia de cálculo que, no nosso entendimento, não era mais correta. Tá? Eles utilizaram uma metodologia que a gente chama de total cost, que é basicamente você fazer a subtração entre o custo incorrido e o valor remunerado. E a gente adaptou aqui e colocamos uma metodologia do valor agregado, tá? Que a gente entende que, tecnicamente, era possível se fazer no caso e era mais correta também. E, por fim, como os cálculos de improdutividade eles costumam ser globais, é necessário a gente destacar o que é de responsabilidade de cada uma das partes. Então, o que desse custo extra incorrido é de responsabilidade da contratante e o que é de responsabilidade da contratada. Foi um dos passos que a gente adotou também e fez, que não tinha sido feito no pleito original. Então, em termos de resultados práticos, pessoal, era um pleito inicialmente de 17 milhões,
tá? Que um pleito já vinha sendo discutido há muito tempo e que a gente conseguiu reduzir ele para 3 milhões. Conseguimos reduzir não, né? Conseguimos dar um mérito de 3 milhões, o mérito técnico aí de 3 milhões. E esse caso é muito interessante porque quando a contratante, né, no caso, nos contratou, ela falou, olha, pessoal, a gente sabe que a gente impactou eles no contrato, a gente tem essa ciência que algo a gente deve para eles, mas da forma com que esse pleito está construído, a gente não consegue entender o que de fato é responsabilidade nossa e o que de fato a gente impactou eles no contrato. E por isso eles trouxeram a Profito e o desfecho desse caso foi muito bacana. Isso aí. Então, voltando aqui na conclusão, nosso tempo também já estourou aqui, um pleito de 17 milhões, havia mais de um ano, tá, que já estava em discussão, com base na análise, com base naquilo que a gente consegue provar, porque a gente não pode colocar, e principalmente não CPF, CNPJ, a gente não pode colocar eu acho, eu entendo, não, eu consigo provar. Então, a gente provou que o mérito era de 3 milhões. A contratante entendeu que realmente era devido, ela devia aquele valor, e a contratada acatou aquilo porque ela viu que era o que tinha como evidenciar. Então, isso trouxe uma relação, né, uma melhoria de relação entre as duas partes muito grande. Né? Tanto é que a contratada continua até hoje prestando serviço para essa contratante. Mas o mais interessante de tudo é que essa contratada contratou a gente, e hoje nós estamos fazendo o 5º trabalho para ela. Mesmo a gente reduzindo de 17 milhões para 3 milhões, porque ela viu que é justo, que era correto o que a gente fez. Tá? Pode passar, Igor. E aí, trazendo algumas questões aqui, tentando fazer um link um pouco com essa parte de tecnologia. Documentação contemporânea. Pô, é importantíssimo o registro do fato na época que ele acontece, no dia que ele acontece, na hora que ele acontece. E, para isso, existem diversas ferramentas. Né? O principal documento de uma obra, o principal documento utilizado numa disputa numa instância superior, numa justiça ou numa arbitragem, é o RDO, Relatório Diário de Obras. E ele hoje é eletrônico. Então, você tem uma facilidade, obra linear, ferrovia, rodovia, né, que você tem frentes de serviço muito espalhadas. Como que você vai juntar toda essa informação? Online. Qualquer um tem acesso, insere a informação lá, depois, no final, valida. Produtividade, da mesma forma, tem várias formas. Né? Eu já participei de uma arbitragem que a gente conseguiu comprovar a improdutividade com base em filmagem de drone. Era uma barragem, um roteamento de uma barragem. A filmagem de drone permitia você enxergar quantos rolos tinham e quantas passadas o rolo dava. E aí foi possível provar que o rolo precisava passar mais vezes do que o necessário. Por quê? Por conta da qualidade do material. Isso estava filmado. Governança contratual. Essa área de administração contratual é fundamental. Então, desenvolver um procedimento, trabalhar com processos bem definidos é fundamental. E isso tudo culmina numa redução de disputas em arbitragens, disputas judiciais, tá? Porque você consegue resolver aquilo na hora, consegue resolver o fato durante a execução do contrato. E, por fim, só uma frase aqui que é interessante, né? Em disputas complexas, a diferença não está no volume de documentos, está na capacidade de transformar dados em prova. Conseguimos provar, a gente consegue dar sequência e fica, claro, 1 mais 1 é 2. Né? Não tem muita discussão. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.